Olá, bem-vindos a mais uma live do nosso querido irmão Pedro Dong, aqui pelo canal do Instituto Vida para Bienvenue Todos do encore une YouTube. live de E notre estamos frère aqui Pedro muito felizes Dong, hoje, né, irmão ici de Pedro? la Como chaîne você tá? Tá aí nos Institut Estados Vie pour Unidos, Tout. né? Nous sommes Preparado ici para très mais heureux. Comment umas allez-vous, frère atividades Pedro Dong? e Vous êtes aux eventos com os États-Unis? irmãos. Sim, vamos continuar mais Oui, duas, nous dois, allons duas continuer mensagens encore da palavra deux profética mensages serão dadas sur la aqui, parole né? prophétique. E Elles então seront nós prophétisées et estamos muito seront alegres données hoje ici. porque nós acabamos de voltar Nous da sommes très região contents 2, né? A parce que região 2 nous para venons d'arriver os de la région que não d'eau. sabem, La région d'eau, pour abrange les frères quatro qui ne savent estados do pas, norte do Brasil, elle começando por elle Amapá, comprend les Pará, deux États e agora nós de temos Brésil, Maranhão Amapá, e et Piauí, maintenant a gente chama norte, Maranhão mas et também é Piauí. nordeste, né? Nous appelons Então, Norte, mais on peut appeler estamos de Nordeste. muito alegres porque Nous sommes très estamos contents vendo, parce quando que passamos por nous ali, sommes en train de voir vemos que os irmãos estão praticando, o Senhor está que abençoando, né? E a les frères ils sont palavra en train de de pratiquer et le sábado, Seigneur est en eu train de creio bénir. que, né, Et la parole engajou de samedi, com, né, a je pense realidade. qu'elle Então, s'est estamos todos muito harmonisé contentes. Nós beaucoup temos avec la alguns réalité des convidados frères. dessa Nous sommes região, très contents, né, nous e sommes vamos ici avec pedir para deux eles invités de falarem um cette pouco région. das boas Nous allons novas, né, que o demander Senhor pour tem qu'eux feito ali. pour É uma expliquer região ici de cette bonne no nouvelle que le passado um Seigneur a pouco fait. difícil, né, um C'était une pouco région très árida, né, difficile um au pouco passé, difícil un de peu ter um plus pouco de vida, para crescimento de difficile vida, de mas graças a avoir la Deus hoje a vie, coisa pour avoir la mudou, a croissance de vida vie. está Mais aujourd'hui, les florescendo, as choses coisas s'est estão changé. acontecendo, a La bênção vie, elle de s'est en train Abraão de chegando até florir. ali, né? Então Amém. La aqui eu bénédiction estou, d'Abraham est en train né, d'arriver com là. Marcelo Alors, Boaventura, je suis que ici avec está em Marcelo Boaventura, Altamira, né? mes E o frères. Bruno Il est Marinho, en que está em Altamira, et Macabal, le no frère Maranhão. Bruno Marinho, Então, qui est vocês, la por favor, se ville de apresentem Macabal, e já Maranhão. podem falar as palavras Alors, iniciais. présentez-vous, s'il vous plaît, et allez et présentez les paroles initiales. Vai lá, Marcelo. Alors, je peux commencer alors. Como o irmão Pedro Je suis falou, estamos Marcelo aqui em Boaventura, Altamira. comme le frère Pedro a parlé. Altamira Nous é no sommes Pará. ici à ville de Estamos aqui a Altamira. cerca de Elle se 800 localise à quilômetros Pará, da un état capital du Belém, Brésil, à bem 800 a km oeste, de né, la do capitale Pará. Belém, à Graças ao ouest de Senhor, o Pará. Senhor tem Et alcançado essa grâce au região aí Seigneur, também, né, le com falar Seigneur profético. arrivé dans cette région, il a Estamos touché muito avec la felizes, né, parole porque de prophétique. fato o Senhor tem Nous feito sommes grandes très heureux coisas, né, no nosso parce meio. qu'en fait, O le Senhor Seigneur a fait beaucoup de tem choses modificado au milieu de nous. a nossa forma de Ils agir, o sont nosso parlés à coração, modifier, à transformer e notre de fato façon tem d'agir, trazido uma nova notre cœur. realidade, né, para a nossa região Et aqui le de Seigneur a Altamira. apporté une nouvelle E réalité graças aí à ici aproximação de pour fato, les né, frères de dos Altamira. irmãos do Fala Profético, essa Et proximidade, l'approximation du nós entendemos frère que de la fez parole toda a prophétique. diferença, né? Graças ao Senhor, Nous a croyons nossa qu'il a fait experiência toute la inicialmente era uma différence. experiência Dans notre de expérience, zero au début, jovens c'était une e expérience zero de rien adolescentes, de né? jeune, E essa foi uma adolescent aussi, condição il há n'y pouco avait mais de rien. 2 anos que nos Et c'était entristecia une muito, né? condition à Apesar de 2 ans sermos irmãos avant. fiéis, irmãos que estavam ali seguindo o Senhor, Malgré que nous avons mas beaucoup de faltava de frères qui sont fato fidèles, algo, mais né? Que é aquela il experiência de estar manquait realmente de estéreo, né? quelque chose Isso, d'important. esse, Nous étions essa, dans esse une cenário situation triste, né? hystérique. Mudou a partir do momento em que nós realmente Et seguimos a orientação do Senhor, né? Pelo seu falar. Irmão Pedro mais começou le Seigneur falando que changeait você não à travers consegue la se parole movimentar se prophétique. você não Le frère consegue Pedro praticar a o meio de dit que si ajuda, vous né? E n'arrivez é à exatamente o que pratiquer, nós vous fizemos. devez demander Pedimos d'aide ajuda da dans região notre église. aqui do C'est sul do ça qu'on a Pará, nós fait. estamos no oeste, aí pedimos ajuda On dos a irmãos do demandé Pará que d'aide pour estavam les nesse régions du ambiente já sud, nessa época, já du praticando, né, um Pará, pouco mais la empenho région du sud, ali. du nord-est, E aí donc os irmãos Pará. nos mandaram grupos de Alors, comporteurs. les frères, ils ont E aí a envoyé un ideia groupe de no nosso coração é comporteurs. que nós pudéssemos ser Et introduzidos, l'idée irmão de notre Pedro, cours, c'est nas que nous ferramentas que pouvons o être Senhor estava introduits nos dando. dans Então les estava outils chegando que em le nós Seigneur tantos nous a donnés. testemunhos, né, maravilhosos do que o Senhor estava Nous fazendo no nosso avions, meio, e nós nos sentíamos de cette excluídos époque-là, nous disso, avons beaucoup separados de disso. témoignages, Se o Senhor mais nous pode, étions né? exclus Se o Senhor dans está cette fazendo grandes coisas, por bénédiction. que não entre nós Alors, si le também, Seigneur a né? fait beaucoup de Sim. choses, E ao seguir pourquoi a que orientação do parmi irmão nous, nous ne Pedro, devons pas pedindo avoir cette ajuda, como o irmão bénédiction? vinha nos encorajando,
Alors, nous avons demandé l'aide do frère Pedro Dong, do frère, et nous sommes très encouragés avec la présence de Comportou. Et nous voulons introduire chaque membre de l'Église pour pratiquer la immersion et avoir des réunions plus dynamiques et chaleureuses. Et comme ça, la condition de l'Église, elle a commencé à changer petit à petit. Nous avons ouvert une maison des adolescents. Comme j'avais dit auparavant, il y avait zéro jeune, il n'y avait que 3. Mais le Seigneur a changé petit à petit notre condition. Alors, c'était des grandes choses que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, nous avons autour de 15 à 17 adolescents. Nous avons déjà quelques jeunes qui s'étaient déjà introduits. Et petit à petit, le Seigneur est en train de fortifier les sentiments. L'Église est contente. Nous sommes dans une nouvelle réalité. E como j'ai dit auparavant, nous avons reçu beaucoup d'aide do frère do Pará, que nous avons fourni un secours. Nous étions dans une zone de confort auparavant, alors, et soudainement, le Seigneur a changé, il a mis une situation, il a donné un sentiment que nous avons besoin d'émanciper. Alors, ça, c'était notre expérience. E l'Église, elle a commencé a pratiquer les sentiments do Senhor. E comme ça, toute l'Église, tous les membres de l'Église, ils commençaient à impliquer dans l'œuvre do Senhor, dans les différents départements, dans la cuisine, la littérature, le nettoyage. Et comme ça, nous sommes en train de prouver les flécheaux et la joie de la parole prophétique. Non, ça ne veut pas dire que nous n'écoutons pas, mais l'expérience, c'est nouvelle pour nous. Et comme ça, on commence, frère Pedro, à avoir le plaisir d'écouter et pratiquer la parole. D'abord, ça donne une joie pour nous. E cette joie, ela nous impulsionne à pratiquer. Les choses vont s'arriver, les miracles viennent, et les personnes viennent. Soudainement, il arrive un contact de la réunion, une personne nouvelle, et l'Église, les frères, chaque membre, ils sont contents, ils vivent dans une joie incroyable, et c'est comme si nous sommes dans un repos. Quando nous pratiquons la parole, e cette parole que vai exécuter l'œuvre do Senhor. Je ne peux pas mettre une méthode en pratique pour faire l'œuvre, mais il faut simplement avoir un cœur d'obéissance et suivre la parole de près. Et laisser que cette parole prophétique vraiment fait un effet dans notre vie, dans la pratique. E c'est ça qui a changé notre expérience. E pour conclure, pour parler un peu de parole prophétique, nous avons pratiqué le sentiment d'amener des missionnaires, d'appeler des missionnaires. Nous avons retourné dans une réunion de service en octobre, où nous avons un défi de avoir un objectif de appeler 5 candidats pour faire le CPF. Nous étions désespérés. Alors, nous étions désespérés. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais comme nous sommes en train d'apprendre de servir dans le repos du Seigneur, nous avons juste écouté et obéi, laisser la parole prophétique exécuter l'œuvre. Alors, mais quand même, nous étions un peu troublés, soucis,
Mais nous commençons à travailler, nous avons fait le travail, nous avons mis des stands, les comporteurs, nous avons pratiqué au début, nous avons mis une tente. Une tente, on a demandé une autorisation à la mairie, alors on a commencé comme ça, à aborder les personnes dans la rue, on a mis une tente dans la ville, et par miracle, le Seigneur nous avons donné 42 fiches, personnes qui étaient intéressées. Alors maintenant, nous sommes impliqués et nous besoin de faire les suivis de chaque personne qui était contactée. Alors, au moins de 2 mois, 2 jeunes, ils apparus ici, nous avons amené à la conférence em Castanhal, et hier, Maravilha. um des jeunes, elle était en doute, elle a dit, je vais faire le CPF. Elle était trop impactée par la parole, par l'ambiance. Elle est en train de faire un cours d'agronomie, et sa mère dit, ma fille, allez arrêter la université e faire la volonté do Senhor, allez au CPF. Alors, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Je crois que ça arrive par moyen de notre obéissance à la parole. Nous avons sorti de la condition qu'il y avait, au lieu de TCI, il y avait que I en tendance. Né? TCI, trop, capitão e tendance. Alors, le Seigneur, par notre simplicité, il a gagné le cœur de chaque membre de l'Église. E comme ça, nous pouvons voir que le Seigneur est en train de changer notre condition de stérilité. Alors, je suis très heureux, Frère Pedro. Alors, en profitant des témoignages de Frère Pedro ou de Marcelo, il a réuni de la vie de l'Église, il était un ingénieur, il était contraté pour travailler dans l'hidrelétrica Pedro Monte. Alors, dans une certaine façon, un ingénieur doit acompanher tout le travail, toutes les étapes. Il a isolé un peu à cause de son travail, mais grâce au Seigneur, après toutes ces années, le Seigneur n'a pas laissé les faux effacés. Et comme ça, il est désespéré avec le temps. Il a demandé l'aide pour vivre la vie de l'Église avec cette joie. E cette vie de l'Église est en train de s'arriver à Altamira, la ville de Altamira. Achando que eu estou insistindo muito nessa questão de emancipação Non, das frère, ça ne veut igrejas, pas dire que je ne suis essa pas en questão de train usar o d'insister dans TCI, la usar question os de comportores. l'émancipation de Mas olha l'Église quanta et alegria nós TCI, podemos dar para uma utiliser le igreja, comportement. né, Mais vous que pouvez voir, estava frère, quase que sem combien de joie esperança, que nous né? pouvons Sem porter dans esperança une de église. mudança, Cette sempre aquela velha situation, il maneira, n'avait pas d'espérance. né, não tinha essa Ils renovação étaient toda dans e agora une veio vieille uma pequena façon. ajuda. Essa igreja Alors, si vous Altamira voyez é la outra hoje, situation né? aujourd'hui de Totalmente l'église outra, en Altamira, alegria no c'est une coração, autre ritmo, né? situation. Hoje tem um ritmo Il y a des diferente, joies dans le os cœur, il y a un adolescentes rythme, aconteceram une de façon zero, de travailler zero différente dans adolescentes une hoje, nouvelle, já tem um bom número de adolescentes, eu espero que isso nouvelle não étape. pare, né? Il y a beaucoup Continue, d'adolescents e maintenant, também o Senhor vai agregando jovens e os et comme ça, le intendentes Seigneur est en já train d'agréger les decidindo, jeunes Jauro, et les entendants, começaram de fato et les a frères serem dinosaures, intendentes, fazendo parte ils dessa ferramenta commencent à faire le maravilhosa do travail Senhor, dans un não entendant. só, né, para que a igreja Ils sont en train de Altamira faire tenha uma igreja realmente em son ressurreição, travail. mas também Non possa seulement pour que reavivar l'Église en toda a região, Altamira né? a Então é para isso que une serve vie de essa l'Église en ferramenta résurrection. TCI. Mais Eu notre but, peço c'est que tous les os régions irmãos autour de olhem com Altamira muito carinho essa a cette ferramenta, né? A ambiance. igreja onde nós vivemos Alors, frère, não precisa utilisez também avec sempre, né, beaucoup dessa d'amour maneira ces muito outils difícil que de le Seigneur levar nous a donnés. adiante,
né, muito tradicional, convencional. Nous ne Podemos devons pedir pas ajuda, rester dans sim, notre como o Marcelo façon falou, traditionnelle. né? Pede Nous ajuda devons e demander vocês vão d'aide, ver, né, as coisas comme acontecerem. Claro que le para fait tudo isso, Marcel a dit. Marcelo enfatizou, precisa ter um Bien coração sûr que correto, pour né, ça, Marcelo? Um coração pour tout correto, um ça coração arriver, de nous querer avons mesmo, besoin né? d'avoir Que o Senhor un cœur possa nos correct, usar simple, para que as coisas também aconteçam un cœur onde qui nós veut que le estamos, Seigneur né? travaille, Então, graças ao ouvert Senhor, pour le Seigneur travailler. estamos muito contentes, né, com o Alors, que grâce au aconteceu em Seigneur, nous sommes Altamira, très e contents eu creio que pode à ça que ça acontecer arrive en o Altamira. Senhor pode Et je emancipar crois que a ça peut sua igreja onde arriver você está, a sua microrregião. Vocês et vão le ter Seigneur alegria peut dos irmãos e participer, le todos Seigneur peut envolvidos. changer O mais sa importante é région isso, si né? vous Todos êtes estão dans la même envolvidos condition. nesse trabalho, né? Le plus Agora, important eu que não j'ai sei se vu o ici, Bruno que tá tous les no ar. frères, tous les membres Irmão de Pedro, l'Église caiu a sont energia lá na casa dele, já impliqués. voltou, ele já está entrando aí Alors, em le frère alguns Bruno, minutinhos, il est connecté. Tá bom, mas então Il y a, il y a depois a gente l'énergie, elle est tombée un peu, mais deixa il eu vient aproveitar e falar um tout pouco de suite. mais, né, com essa questão do Alors, je vais coração, né? profiter et parler un Eu falei um peu pouco plus. o Je vais coração, parler un peu sur le com o coração cœur. correto, Le se cœur, entende, avec un né? cœur Eu correct, mostrei Mateus 13, né? Mateus 13 para os irmãos ali em nous pouvons Castanhal, voir l'exemple que de é Matthieu muito 13. importante que nós temos. Alors, O on va Senhor nos lire deu là. dois C'est très elementos important. principais para que a palavra do Senhor trabalhe, Le para Seigneur que nous a assim donné deux faça éléments qui sont realmente efeito, principaux, qui surte, sont faça très operação em importants pour nós. que la Deus parole nos deu puisse o lado faire de un fora, travail o en lado nous. externo. Deus nos Alors, le deu Seigneur nous a donné dans un ouvido, côté dois externe ouvidos e também dois olhos, une né? oreille pour Ouvidos e écouter os olhos. et E do aussi lado deux yeux interno, Deus nos pour deu um voir. coração, né? Dans le E côté aqui em interne, le Mateus Seigneur nous 13 a fala donné assim, un cœur. de Et sorte Matthieu que, 13, versículo le Seigneur 14, dit, de sorte que nele se le verset cumpre 14, a et pour profecia de eux Isaías, s'accomplit cette ouvireis com prophétie os d'Ésaïe. ouvidos. Vous Sabe, aí m'entendez do lado de fora, de vos oreilles, ouvireis com os ouvidos e voilà, ça veut de dire de nenhum le modo côté extérieur, entendereis. Quer et dizer, vous ne do me lado comprendrez interno point. é o coração que Vous deve vir. regarderez de Mas se vos yeux, você mais não vous tem ne verrez point. ouvidos para ouvir, porque Alors, o coração vous não pouvez está aberto, avoir, o coração não percebe, na verdade, vous nem quer pouvez perceber. voir dans un Então, côté externe, você tem mais si ouvidos, l'école mas ne não ouve. comprend, E você tem ça sert à olhos, né? rien. Vereis com os olhos e de nenhum modo Vous pouvez voir avec percebereis. les yeux, Quem percebe é mais o vous coração. pouvez pas Porque o remarquer coração desse rien, povo parce está que c'est endurecido. l'intérieur, c'est le De corps qui malgrado ouviram com os ouvidos va e recevoir la fecharam parole. os olhos. Quer dizer, Verset de 15, car malgrado le corps de ce ouviram com os peuple est devenu ouvidos e insensible. fecharam Ils os sont olhos, né? Os endurcis órgãos les externos oreilles, estão ils ont fechados. fermé les yeux. Por quê? E para De não só peur se qu'ils ne dizer que voient de vejam les com os yeux, olhos, qu'ils n'entendent de né, leurs oreilles, entendam com o coração. Olha qu'ils ne só, comprennent de vejam com leur os cœur, olhos e qu'ils ne entendam com o convertissent. coração, né? Entendam com o coração, se convertam, não, ouçam, perdão, Isso. vejam com os olhos, né? Ouçam com os Qu'ils ne ouvidos, comprennent vejam com os olhos, de leur ouçam com cœur, os qu'ils ouvidos ne e convertissent, entendam que com je o ne coração. les Olha a função do guérisse. coração. O coração correto Alors, passa a vous entender, voyez né? la E fonction du se corps. convertam e sejam por Un mim corps curados. correct Então, va comprendre la a parole. palavra de Deus só vai fazer efeito Alors, la parole se de Dieu, elle nós va faire un tivermos effet coração si correto. nous Tendo coração avons un correto, o corps correct. ouvido quando ouve, né? Si Ele nous tem avons un um corps ouvido correct, diferente. Por isso que Paulo fala em ouvir e já les fé. oreilles vont Você écouter. ouve crendo. Mais A c'est fé l'écouter vem de da la parte do foi. coração. Si on Mas esse pense ouvir qu'on écoutait d'une o façon ouvido e o normale, mais si coração on estão écoutait avec la foi, sintonizados. Se o coração está alors puro, les oreilles et le corps, ouvido ils está doivent firme, être né? E syntonisés, aí sim, essa palavra harmonisés. surte, né, faz efeito. É isso que Et comme ça, aconteceu em la parole Altamira, va faire un né? effet. Os irmãos não C'est ça que tinham ça arrivait dans la ferramenta, ville de não tinham como Altamira. Les proceder, frères n'avaient mas pas pediram des ajuda, outils, mas eles tinham um coração mais ils ont correto. demandé E d'aide. tendo um coração Ils correto, avaient un ouve a corps palavra correct. corretamente, a palavra então opera Alors, uma comme nous vez avions un corps tendo a correct, ferramenta. et Então, dans graças a cette Deus que façon, o la Senhor parole, elle va está opérer. restaurando Altamira. E agora, Et grâce au Bruno, vamos Seigneur que le conversar um Seigneur est en train pouco de com o Bruno, restaurer né? Bruno passou Altamira. um tempo aí, Alors, ficou nous sem allons luz na casa maintenant passer dele, la né? Agora, parole pour Bruno. agora voltou.
mas Alors, Bruno, Bruno, para mim, faz parte, né, dos valentes de Davi, Bruno, pour moi, il ali fait em part Bacabal, uma cidade do Vallon muito de Davi, importante do de Maranhão, né? Macabal. C'est E une uma cidade ville próspera, très importante de Maranhão, o une Senhor ville tem très mudado muito, né, a vida da igreja ali. prospère. Os irmãos têm sido um centro Le Seigneur a ali changé para beaucoup la vie de emancipação l'église de là-bas. várias igrejas Les frères ils sont les micro-região. centres E pour também ali está l'émancipation de la uma equipe de micro-région. comportores que ali, né, Et atuam na là, il y a região, une fazem équipe de colporteurs qui sont en frentes train d'atuer dans de cette obra, né, em région-là. vários Ils lugares. font Então beaucoup isso é de choses maravilhoso, pour né, Bruno? nous. Agora conta um pouco você. Se Alors, apresenta um ça, c'est pouquinho você. merveilleux. Alors, Bruno, parlez un peu, Amém. se présentez un peu, s'il vous Louvado seja o plaît. Senhor. Me chamo Amém, Bruno, amém. Loué soit le Seigneur. moro aqui na Je cidade de m'appelle Macabal, Bruno. no Maranhão. J'habite la ville de E, Macabal, e Maranhão. assim, né, o nosso testemunho é parecido com o do Marcelo aí também. Alors, c'est A gente comme está ça. muito feliz, a igreja está muito Notre feliz, a témoignage, equipe c'est de le même Davi témoignage de Frère é Marcelo. chamada, os irmãos, todas as igrejas estão muito felizes, todas as igrejas Toutes estão les églises ici, ils sont très engajadas contents. nas ferramentas que o Senhor tem Ils nos sont dado. engagés dans les E outils que le Seigneur nous a para os donnés. irmãos que não sabem, aqui em Bacabal, a gente Pour tem les frères qui ne o savent Senhor, pas, ici à Davi tem Bacabal, acampamento que se chama de Pison. nous avons Pison é ici um un centro de obras que a gente tem aqui campement também. E lá qui moram vários s'appelle comportores, Bison. né? São Et 5, là, il y a 6 mais de plusieurs comportores, comporteurs. fora os adolescentes que alguns moram lá em Penteadeira. Je ne compte pas les E adolescents. assim, a igreja aqui em Bacabal, irmãos, ela é muito Et ajudada por essa equipe l'église à que Deus tem Macabal, elle na était Pison. très E a ensino aidée, da igreja. très soutenue E a gente et très também, aidée né, avec les como o irmão Pedro comporteurs. falou, né, a igreja que pediu ajuda aos Alors, comportores, né? l'église É, ici, elle a esse demandé Marcelo fala que a d'aide aux igreja de Bacabal comporteurs. mudou quando Le frère Deus Joël mandou todos a os dit grupos toujours familiares que l'église à começou Macabal a pedir ajuda échangeait quand pour pelos les groupes comportores. familiaux, elle a demandé E aí d'aide a gente começou a pour les fazer a comporteurs. reunião, Désolé. né, reunião do nosso grupo familiar lá no Comme ça, Pison. on a commencé à faire E la a gente réunion começou a fazer là-bas. grito de guerra, a gente começou a On fazer commençait à faire des imersão. cris de guerre, E a partir daí, immersion. irmãos, eu digo para vocês que Et à realmente a partir de igreja de là, Bacabal ela mudou frère, totalmente. Hoje a gente je vê peux dire que todos os l'église a grupos changé familiares complètement. funcionando na casa de adolescente, né? Aujourd'hui, tous A les groupes gente familiaux dividiu, fonctionnent. né? A cada fim de semana é um grupo familiar que vai cuidar da casa de adolescente. E aí a gente vê On todos os a irmãos fait que envolvidos, né? Eu final chaque de groupe semana saio familial, fazer compra no supermercado com minha esposa. E aí tem outra equipe que vai fazer a alimentação, tem outra equipe que vai no serviço de transporte. E il y aí, a assim, d'autres eu quero équipes qui ont fait encorajar, les né, transports. todos os irmãos realmente a praticar Je essas vais ferramentas que o Senhor encourager nos tous les dá, frères porque a pour gente está pratiquer les percebendo, irmãos, outils é que que le realmente Seigneur nous a ver a donnés. alegria no rosto dos irmãos. Ça que nous É remarquons, frère, impressionante. c'est que nous pouvons Eu voir les eu joies. não descrever aqui o tamanho da alegria Je dos ne irmãos peux aqui em pas Macabal. comprendre Só les vocês joies que les frères de presenciando, Macabal vocês sont en train de olharem passer. a alegria no rosto Juste, dos irmãos. vous Que gostam devez dos irmãos, que começaram a présencier praticar essas et voir les ferramentas, joies de né? frères. De sair, ir atrás de missionários, né? Après que Outra ferramenta também que eu costumo dizer para os notre irmãos outil aussi que que j'ai, realmente é de Deus. Eu só tenho isso a dizer. je Essa peux ferramenta dire que também é de c'est de Deus. Dieu. Porque eu até compartilhei lá em Castanhal, agora na conferência, que nós saímos aqui para uma cidade J'ai uma cidade partagé en chamada Codó, Castagnal concernant ela cet fica outil a et 117 on quilômetros est de allé dans Bacabal. une ville, E aí Codó, irmãos, Bacabal. para quem não sabe também, Codó é uma cidade que lá a religião predominante é o Terecô. Então, assim, é um ambiente muito pesado lá e a gente foi Alors, la fazer région, la imersão de religion de guerra cette e chegamos ville, lá, c'était les 10 bolsas de Téréco, missionários, c'était pessoas trois lourdes. para cooperar com o Senhor na obra. Daí, irmãos, o Senhor foi muito fiel conosco, né? Assim, o Senhor realmente Alors, le Seigneur foi était trop fidèle muitas avec nous. fichas, né? Achamos muitas Alors, pessoas le com o Seigneur coração realmente a mené que queriam 53 ser fiches. missionários. E assim, é Le impressionante, irmãos, Seigneur porque a gente a pergunta, mené você quer ser um
beaucoup de as pessoas estão dizendo, missionnaires, elas ficam, quando, sou quando on cristão demande, evangélico, como é vous isso? voulez, E as pour une pessoas personne, começam vous a voulez ouvir être dessa maneira. missionnaire? Então, Alors, les somente personnes, Deus, uma a ferramenta que vem um, de Deus para fazer isso. Caramba. Não tem elle como a, explicar elle isso a aqui, un irmão. peu. Não tem como. Isso realmente funciona Alors, com a juste ajuda de uns Deus. outils de É, Dieu Você perguntar, você quer ser um missionário, a pessoa que vive num ambiente pesado, qui numa religião peut muito forte naquela faire cidade, un œuvre. e de repente a pessoa se Alors, interessar vous sortez dans em une ser ville padre, très a lourde, pessoa se avec une interessar em religion trop receber forte et uma demander ça, et função les personnes através de ser intéressées missionário, pour être é missionnaires. só, irmãos, uma ferramenta que o Alors, Senhor c'est Deus juste deu realmente de presente. un Vamos outil ouvir que le agora. Seigneur a donné pour nous, maravilha. Mas comme eu quero encorajar também pour nous. todos os irmãos a Alors, je vais saírem, encourager tous a les realmente frères praticar essas à ferramentas que o Senhor sortir tem nos dado, e pour vocês vão pratiquer ver cet realmente outil que a que le igreja Seigneur vai nous ser a donné. mudada. Amém. O Et meu vous grupo allez familiar, voir que irmãos, l'Église va changer. mudou. Alors, notre groupe familial, frère, Eu gosto de il est falar porque changé. tem um irmão lá que ele fala pouco, né? J'aime dire, E aí, de repente, ele saiu com a igreja aqui em Bacabal, numa praça, para ir atrás de missionários. Na reunião próxima, né? Na próxima reunião do dans nosso grupo familiar, só deu ele não compartilhar, hein? Eu até falei, rapaz, o irmão vai liberar uma mensagem agora. Assim, brinquei com ele, mas por quê? Porque, irmãos, o irmão estava tão alegre com a esposa, tão alegre porque ele il y a un saiu para témoignage pregar ici o d'un evangelho, frère para ir atrás de qui a missionários, sorti avec son épouse que pour ele, prêcher ele l'évangile. Il expressava était realmente a vida do Senhor. trop content qu'il Ele Amém. commençait falava, à irmãos, era expresser, alegria exprimer pura, la vie de alegria, Seigneur. Il a alegria. commencé à parler. Então, assim, Vous eu louvo o Senhor pouvez muito, voir irmãos, la joie dans ses yeux. pelo Senhor ter nos Il était dado realmente essas vraiment ferramentas, né? A authentique, gente fez uma conta aqui outro dia aqui em la Bacabal, tem mais joie de 30 qui était ferramentas dans que o son Senhor cœur. nos deu. E Alors, assim, se le Seigneur nous nós a donné plus de ficarmos 30 engajados, irmãos, outils. e praticar Si essas nous ferramentas que engager, o Senhor frère, tem nos dado, et pratiquer ces o Senhor outils, realmente vai apressar a sua vida. Amém. Então, le assim, Seigneur il eu va fico muito feliz de presser son ouvir, né? avènement. Assim, os irmãos têm nos Alors, je encorajado suis muito très aqui, né? Aqui content, em frère Bacabal, Pedro, toda a região, né? O Marcelo lá no parce que le Pará, Seigneur nous a nós estamos encouragés crescendo aqui, beaucoup. somente em Castanhal, e recentemente chegamos muito encorajados, né? O irmão Leno, Nous lá de sommes Niterói, arrivés nosso dans cette tio, né? ville, Da igreja Castanhal, Castagnal, nous temos sommes encorajado vraiment muitos très a encouragés. praticar realmente essas ferramentas que o Senhor tem nos Amém. dado. Então, Amém. é Le muita Seigneur nous a misericórdia do encouragés Senhor à na nossa pratiquer vida. ces outils. Amém. Alors, Amém. ça que je veux dire, c'est Bom, trop ô, miséricorde que André, le bem a Seigneur nous a hora já se donné. passou, né? Sim, Amen. Vamos Frère falar um André, pouco da demi-heure s'est palavra. passée. Nous allons E parler un peu de la no parole. sábado, ali em Castanhal, Au samedi, en eu, Castagnal, eu sinceramente, até uma j'ai hora antes da reunião, não tinha convicção exata une heure daquilo que o avant Senhor de la queria réunion, falar. j'avais pas Então, eu estava la ali conviction de ça que buscando o le Senhor, Seigneur né? pouvait Procurando parler. sintonizar, usar minha sensibilidade J'ai espiritual cherché de tatear a voz de syntoniser encargo do ma Senhor, sensibilité encargo do spirituelle Espírito, e graças pour ao voir Senhor, quel est le ali antes de começar a sentiment que le reunião, Seigneur lui donnait. ali já tinha um Et un certo peu sentimento, avant de commencer la mas réunion, quando eu fiz a imersão refinada num item, né? E ali, Sim. então, j'ai confirmou o fait meu la immersion sentimento. raffinée. Então, basicamente é o seguinte, Alors, né? dans un Não item, temos le muito tempo para Seigneur explicar, confirmons les mas sentiments. quem não Nous n'avons pas assistiu, beaucoup de vale a temps pena pour assistir exprimer, né, mais com qui n'a bastante pas vu le atenção message a primeira mensagem de sábado, porque eu falei para os irmãos, né, pour voir la esse novo première relato, message de né, de samedi. Gênesis Alors, 11 je vais até faire, parce que Gênesis j'ai dit aux frères, parce 17, que j'ai fait 18, em un que rapport de Genèse 11 jusqu'à logo Genèse na 18. genealogia de Alors Abraão, quando que Abraão, dans né, la généalogie foi d'Abraham, citado, já quand foi Abraham citado que a il sua était esposa cité, seria que Sara, son era épouse, estéril e não Sim. tinha elle serait filhos. Já Sarah. deixou Sarah, elle declarado, était né, stérile. isso na Elle ne genealogia pouvait pas avoir de de Abraão, fils. que sua mulher era Ça, estéril. c'était E depois, né, déclaré todo o dans sa tempo, o Senhor, généalogie que sa ele, né, femme, elle por causa était stérile. da sua fé, da sua fidelidade, Alors, le Deus Seigneur, à então cause de sa foi et sa lhe deu fidélité, várias promessas, e as le promessas que Seigneur a Deus lhe donné deu foi plusieurs sempre a promesses. terra de Canaã, né, que ele já tinha
Alors le Seigneur donnait la terre de Canaã où il avait voyagé avec Arão. Alors le Seigneur a dit qu'elle allait donner une terre à lui et à sa descendance. Si ce n'était pas la Bible, si dans l'époque là, si vous voyez la situation, vous dites pour une personne qui est stérile et âgée, que vous allez avoir une descendance nombreuse, alors il faut avoir beaucoup de foi. E Abraão n'a pas questionné. Mais il arrive un moment qu'il commence à douter. Il a dit, le Seigneur n'a pas donné un fils. Le Seigneur a promis une terre et à ma descendance. Mais et la descendance? Peut-être soit Eliezer ou les serviteurs que dans ma maison. Mais le Seigneur dit, oui, non, non, non. Il doit être généreux de toi. Alors il commence à dire, j'ai la capacité de générer. Mais peut-être de Sarah, je ne peux pas, mais d'une serveuse, oui. Alors, Sarah et Abraham ont utilisé ses capacités humaines et ont généré Ismaël. Et avec Ismaël, dans cette époque-là, Dieu n'a pas paru à Abraham pendant 13 ans. 13 ans. 13 ans. Et il n'y avait pas eu la présence de Dieu. En Genèse 17, le Seigneur dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma présence e sois parfait. Alors le Seigneur, fait une alliance. Et pour ça, c'était la circoncision. L'alliance, c'était qu'il doit couper la peau de ce partie intime. Ça, c'était l'alliance entre Dieu et Abraham. Alors, pour qui n'a pas une révélation, c'était une situation bizarre. Mais Dieu voulait dire à lui que, Abraham, vous avez généré un fils parce que vous avez une capacité éternelle. Alors, je vais enlever cette capacité. Alors, je vais montrer à vous que vous n'avez pas la capacité, parce que pour Sarah, vous n'avez pas la capacité. Alors, comme ça, Dieu fait une promesse à Sarah de avoir un fils. Et Sarah n'a pas cru. Et ensuite, dans le chapitre postérieur, 3 hommes apparaissent à Abraham. Le Seigneur et 2 anges étaient allés à Abraham. C'est pour confirmer que Sarah, dans un an, il allait avoir un fils. Et Sarah, elle a commencé à sourire. Elle n'a pas cru. Alors le Seigneur dit, ne souris pas, parce que dans l'année prochaine, vous allez avoir un fils. Je demande aux frères, ça semble une histoire de film, de novelle, que Dieu fait une promesse et ça ne vient pas. Nous ne pouvons pas lire comme une histoire. Ça a une signification plus profonde. Ça, c'est une révélation. Alors, l'Esprit m'a donné une lumière. Cette stérilité de Sarah, c'est un grand signe de la stérilité de l'humanité, de l'homme. Nous devons rappeler que dans le chapitre 2 de Genèse, le Seigneur, quand il a créé Adam, il a dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais faire
quando Uma pessoa em capaz, Gênesis 1, Edão versículo capaz. 27, ali fala que homem e mulher os Lá, criou, e no versículo 28, verset 27 ele de fala, né, chapitre 1, depois que criou, ele os homme et femme abençoou. Dieu a créé. Et Abençoou verset com o 28, quê? Vou ler de novo aqui, ó. le Seigneur a Deus béni. os abençoou, homem e mulher. Versículo Uhum. 27. Et le Seigneur a Versículo béni 28. l'homme Deus et os la femme. abençoou e lhes disse: sede fecundos e Il a dit, multiplicai-vos, sois enchei a fécond, terra e multipliez, sujeitai-a, remplis la dominai terre, sobre as aves do et céu, etc, soumis etc, etc. et Então, dominez sur homem les foi oiseaux du ciel. criado, ciel. certo? Alors Para l'homme il était créé dominar a terra, pour sujeitar a terra, mas antes disso dominer la precisa se terre multiplicar. et Para submettre la para terre se et multiplicar multiplier. precisa de Et pour fecundidade, precisa multiplier, de fertilidade. besoin de Não pode ser fécondité, estéril, fertilité. não pode ser estéril. Tem que N'a pas produzir besoin mais. d'être stérile. Essa Il varoa doit que produire. Deus deu para Adão, essa varoa representa a humanidade. Representa o Alors, homem cette em femme Cristo. que Dieu a donnée Você, pour essa, Adam, elle esse représente la Adão, humanité. Elle representava représente Cristo l'homme en e Christ. a igreja Adam, dans cette saiu de époque-là, Cristo dans ce através da contexte, sua morte, représente Christ. na cruz, Et quando o l'Église seu a lado sorti fluiu, de quando Christ. Parce qu'elle a sorti de le côté du flui o Seigneur sangue e Jésus. água. Quand les O soldats sangue é ouvrirent para o perdão dos pecados avec une e épée, a água é para realmente alors gerar, elle est sortie le né, sang gerar et a l'eau. vida para ter uma esposa não mais estéril, uma esposa que gera filhos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que em capítulo 3 Alors, de Gênesis, ça veut dire quando o quoi? homem caiu, No chapitre né, 3 de comendo da Genèse, árvore do conhecimento do bem e do mal, quando e l'homme Deus il a disse para não tombé, comer, quand il a a mangé de morte l'arbre de entrou, connaissance de o bien et de pecado mal, entrou, a morte la entrou mort, na elle a humanidade entré, e et le péché est todos entré dans pecaram, l'humanité. isso é, o homem Et se tous les tornou hommes ont estéril péché. para Deus. L'homme O il est homem devenu stérile pour Dieu. Il n'était não é pas mais fécond. capaz de gerar vida, não é mais Il capaz de n'était gerar pas vida. capable de E générer essa la vie. esterilidade durou Et até a cette vinda de Cristo. stérilité, Então, elle a devenu, elle a 4.000 anos duré de jusqu'à l'avènement esterilidade. de Christ. Então, Sara aqui está 4000 ans de representando esse homem foi criado para stérilité. se multiplicar, para ser fecundo, né? Alors l'homme Mas il esse était homem ficou créé pour estéril durante multiplier et être 4.000 fécond. anos, até que Cristo Mais veio fécond de e la na vie de sua, Dieu. né, morte e Et ressurreição alors, gerou a pendant igreja. 4000 ans, E a l'homme il igreja était stérile. finalmente começou a produzir Christ est filhos venu, naqueles primeiros il a anos da vida da igreja em il Jerusalém, générait l'Église, principalmente aqueles 6 et primeiros anos l'Église a antes commencé à da morte produire de des enfants, Estevão. Ali era uma coisa des fils. maravilhosa. É isso que, graças a Deus, hoje, Alors avant a de la vida da mort igreja, depois de d'Étienne, la 2000 vie de anos, está, l'Église était está merveilleuse. voltando a acontecer aquela situação de Alors fecundidade, l'Église elle né? est E en por train isso de que o Marcelo revenir falou dans que la, os irmãos de dans la Altamira estão alegres, situation de e o Bruno também fécondité. confirma que os irmãos da região de Bacabal estão Alors, extremamente on peut felizes. voir le Por quê? témoignage des Porque frères de a Macabal, alegria de voltou. A Boaventura, alegria des frères voltou por quê? Porque a de fecundidade frère voltou, Marcel. né? O homem Pourquoi passou qu'ils sont a en train de gerar vivre? filhos. E a alegria, Parce quando, que la quando vie, elle est nasce retournée. filhos em casa, a alegria de Et uma les casa é joies, diferente, certo? Então, graças ao quand vous Senhor, pouvez graças ao remarquer, quand Senhor, un fils il est né voltou a dans une gerar maison, filhos. la joie Meus elle irmãos, vient. sem falar Alors, em 2.000 le anos Seigneur da vida da est igreja, venu, somente aquele il est início foi tão retourné. maravilhoso, mas L'homme, logo, logo Satanás já maintenant, começou l'Église, pour né, générer de des novo, fils. né, apagar, Pendant a la période trazer de l'Église, esterilidade para sua igreja. Então, graças a Deus, l'ennemi de no Dieu a final dos commencé à tempos, porter na la era, stérilité né, pour la vie de l'Église pendant les dos 2000 trabalhadores ans, da última hora. mais Nós somos nous sommes dans trabalhadores la da última dernière hora e nós minute, hoje dernière temos heure. que nos Nous multiplicar. sommes les Por isso, travailleurs de irmãos, vamos dernière usar as heure. Nous ferramentas, devons vamos travailler. usar a TCI, a Pour exemplo do cela, frère, que nous Marcelo. devons Chama utiliser les ajuda, outils. né? Não tem um adolescente, Comme mas você un pode pedir exemple de ajuda, você Marcel, pode ter adolescente sim, né? Você pode ter appelez les TCI frères pour na aider. sua casa, Si na vous sua n'avez pas igreja, na sua região, d'adolescents, vous né? n'avez pas Vamos de voltar a TCI, ser, né, appelez les fecundo de frères novo, à vamos région à voltar côté de a vous. produzir Mais filhos vous para Deus, devez être gerar vida fécond. para Deus, Vous pregar o devez evangelho das produire ruas, né? enfants Evangelho à Dieu. Produire des do fils reino, pour Dieu, né? Isso à Dieu. gerar mais vida Prêcher para o Senhor. l'évangile dans la Penso rue, que, graças a générer Deus, plus de hoje está vie pour le acontecendo de Seigneur. novo, estamos todos Grâce muito au Seigneur, alegres.
Se vocês me permitem, Ça, c'est en train d'arriver. Si vous me prolongar um pouquinho permettez, mais, um pouquinho antes de vocês comentarem, ou eu prolonger quero un ler peu de plus novo com avant de vous vocês commenter, Gálatas je vais capítulo lire 4. Pode ser? encore une autre Só um fois pouquinho, um pouquinho Galates mais. chapitre Versículo 4. 27. Ali, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Por 4.000 anos o homem não dá mais à luz a vida, porque o pecado entrou nele, ele Chat se tornou 4. estéril, né? Exulta e clama, agora você vai dar filho, né? Depois da vinda de Cristo, Oh, tu que Senhor não Jesus. estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, né? Do que Où est os le que verset? daqui têm marido. Quer dizer, naquele tempo, Agar se foi tomada por mulher Oh, si por longtemps Abraão. Quer dizer, qu'il Abraão, était enfant, né, j'ai dit, fez de non, mais Agar a mulher, ele era marido daquela mulher, e, alors, de certa forma, a Sara foi abandonada, né? Tanto é que, não sei se vocês perceberam, que pour voir Agar l'histoire de passou a Sarah, Sarah, desprezar a senhora. Por que desprezar? Porque elle était méprisée par la como Sara não serveuse podia ter filho, Sarah. então Oh, praticamente não Agar. vivia mais Comme maritalmente Sarah com ne Abraão, pouvait entendeu? pas Ela avoir se d'enfants, tornou abandonada. elle a E commencé à esse être versículo, onde méprisée et está esse abandonnée. versículo? Está em Cet Isaías, verset, né? 54. Dá on uma peut olhada em Isaías voir 54. Isaïe Eu vou 54. ler isso aqui para vocês terem um pouco mais de elemento para vocês compartilharem. Olha, Isaías 54 fala a mesma coisa. Canta alegremente, ó estéril, que não Réjouis-toi, deste à stérile, luz, toi qui exulta com n'enfantes plus, alegre canto e fais exclama, tu que éclater não ton tivestes allégresse et ta joie. dores e Toi qui parto, n'as plus porque de douleur, mais car são les os fils de filhos da ta mulher délaisse solitária seront do que plus os filhos da nombreux casada que que les o fils esposo de cette tem-o. Quer dizer, qui est no fim, mariée, Sara, dit que não podia l'Éternel. ter filho, e agora tem Alors, à la fin, que Sarah, qui não ne é pouvait só pas filho de avoir de Israel. l'enfant, elle a eu Agora, beaucoup ela se de tornou mãe nombreux de enfants. muitas nações, muitas Alors, nações. elle est Três devenue la serão, mère né? de Isso foi a plusieurs, promessa do Senhor, de sabe? nombreuses Aí, nations. só que olha o Ça, c'était la versículo 2. promesse du Nós Seigneur. lemos sempre o versículo Mais 2, mas regardez le está verset ligado ao 2. versículo 1. Como é o Toujours versículo nous 2? pouvons lire, Alarga nous lisons o le verset 2, espaço mais da nous tua pas tenda, remarque qu'il est lié au verset 1. estenda-se o Il toldo da élargissait tua l'espace de habitação la tente e não qui o ont déploie le arrefeças. couverture de ta Alonga demeure. as tuas Ne cordas, retiens pas, né, e allonge tes firma cordages as tuas et affermis estacas. tes Irmãos, pieux. está na hora da igreja crescer. Está na Alors, frère, hora da igreja c'est se le moment de multiplicar. l'Église Irmão, vamos grandir, alargar nossas multiplier. tendas. Vamos, né? Vamos Alors, frère, allez estender o toldo da nossa élargir notre habitação, tente. né? Não vamos impedir isso. Alors, déployer les Sabe como couvertures de impedir? notre É não pedir demeure. ajuda. Sabe como impedir? É não usar a ferramenta. Vous Vamos a savez que TCI. signifie ça? Nós temos tudo à Demander de nossa l'aide mão, né? pour les Para régions crescer. à côté Irmãos, de vous. vamos Nous crescer. avons O tous les mundo outils pour precisa grandir. dessa multiplicação. Alors, frère, nous avons Antes besoin da de sua volta, grandir, de precisa multiplier. completar o Avant son número de retour, le Seigneur a 144 besoin mil de compléter vencedores que le estarão no nombre de Monte Sião 144 com o 000 Senhor, né? vainqueurs Porque qui transbordarás, seront olha dans só le a promessa mont do Senhor, né? Sion. Porque transbordarás para a direita e Regardez para a la esquerda. promesse du Seigneur. A tua Car tu posteridade répondras à la possuirá droite as et à gauche. Ta nações. Não é só a postérité nação de Israel. Aqui envahira está les falando de nations, des posteridade nations. de Cristo, Il né? peuplera les villes Possuirá as désertes. nações e fará que se povoem as cidades assoladas, né? Acho que Altamira é uma das Alors, cidades assoladas. E agora está je sendo pense qu'Altamira povoada. Sabe, fait nós temos partie que de nos cette alegrar, verset-là. vamos entrar, Elle né, com o était TCI, com os déserte. reporters, né? Nossos adolescentes estão fazendo um Et excelente alors, c'est ça que nous trabalho. devons faire. Deus deu essa Entrer inteligência avec les toda para TCI, eles. avec Que les nossos comporteurs. adolescentes continuem, né, com essa Le energia Seigneur a para donné fazer o bem e ver, l'énergie pour les trazer mais comporteurs, adolescentes. pour Eles podem les trazer jeunes, a pour faire família les toda, viens trazer voir. também os Et jovens. comme Ontem eu ça, de falei, pouvoir usar os apporter toutes les adolescentes para familles. trazer seapistas, né? Então, o Senhor, Alors, vamos les alargar, adolescents pour vamos apporter les multiplicar mais seapistas na rua pregando o séapistes, evangelho do reino, mais irmãos das les igrejas, irmãos missionnaires. e irmãs, vão fazer TCI, Alors, né? allez-y, Vamos multipliez, frère. ampliar, Faites le vamos, como é que é? TCI, Vamos alargar o espaço ampliez, da nossa tenda, estender o todo da élargissez nossa l'espace de habitação. votre Não tente. vamos impedir esse crescimento. Vamos alongar, né, Alors, nous as cordas da n'allons tenda. pas Vamos empêcher la firmar bem as croissance de la estacas. vie. Para quê? Porque nós vamos Allez-y, transbordar.
para a direita e para a Oh, Senhor esquerda. Jesus. A Pourquoi, comme posteridade ça, nous allons da igreja, répandre à la mocidade droite de et à Cristo, gauche. E la possuirá as postérité de nações Christ, e fará que se ela povoem a elle cidade va desolada. Vamos emancipar a populer igreja, toutes les queridos nations irmãos. désolées. Agora eu quero ouvir Allez-y, vocês, viu? Eu émancipez quero les falar com églises. vocês. Alors maintenant, je vais Amém. écouter Louvado seja o vous. Senhor. Eu queria Amém. só Loué soit le Seigneur. compartilhar assim, com os irmãos J'aimerais que eu fui grandemente partager ajudado pour e les muito frères iluminado por essa palavra. que je suis vraiment Eu fiquei aidé realmente par cette muito parole. feliz assim de estar nessa conferência, né? E Je poder suis très receber essa content pour être palavra do dans cette Senhor. Realmente eu acho que conférence foi uma grande et luz pouvoir que recevoir veio cette realmente da parole. parte do Alors, c'était Senhor une grande para lumière nós, né? qui est venue de la Mostrando essa partie du Seigneur condição, pour né, nous, que Sara ela se que nous encontrava a montré e la de fato condition ela que tipifica e Sarah representa il toda était. essa condição da Sarah, elle humanidade, né? typifie toute la Eu fiquei condition de muito chocado com l'humanité. essa situação, né, de Alors, j'étais trop eles choqué par tentarem cette usar ainda situation os recursos que tinham, né? parce qu'ils Ali Sara ela utilisaient tinha tous les ainda um ressources gado, qu'ils né? ont eu E pour engendrer un enfant. Abraão também tinha um recurso ali, ainda poderia ter um filho ainda Alors, numa Abraham idade aussi, il muito avait un efetiva, ressource. e eles usaram os recursos Il y que eles avait tinham e dans de un âge fato qu'ils ali pouvaient foram avoir de seguidos l'enfant. ali 13 anos, né? Onde eles perderam ali a Alors, ils ont presença do vécu Senhor. 13 E ans depois eu sans fui la muito présence iluminado du porque Seigneur. isso tem muito a ver Alors, com a minha j'étais très experiência illuminé parce que pessoal ça também. a plus, No passado, irmão et Pedro, c'est nós não dávamos tanto harmonise valor beaucoup à ali mon ao falar expérience. profético, né? Nós não tínhamos essa Parce que le luz passé, on n'avait direcionando, né? pas, nous ne donnait pas le valeur à la parole A região prophétique. 2 ela foi muito Et impactada la por isso région e d'eau, nós elle était trop sofremos bastante impactée no passado, pour ça. Nous distantes, né, avons ali souffert do beaucoup au falar passé. do apóstolo, né? Nous De fato étions houve até uma questão éloignés de parler do irmão prophétique. Pedro de que logo que se aproximou da região 2 a primeira providência foi justamente nos aproximar, né, do falar profético, nos aproximar do apóstolo e ali Alors, nós começamos a ter um les processo de sentiments, cura, c'était avoir une graças ao Senhor. proximité des Então, assim, no prophètes passado, eu lembro bem, pour irmão avoir Pedro, la que guérison. Et dans le passé, je me eu souviens trop pensava bien ali, né, que que j'ai poderia fazer a pensé obra do alors que Senhor com base em je pouvais métodos. faire l'œuvre du Seigneur É coisa que eu me envergonho e me basée entristeço, sur né? mon O méthode. oposto que eu estou experimentando hoje de alegria, né? É o que era a Alors experiência no aujourd'hui, passado de j'ai vu aplicar métodos, metodologias, le contraire. recursos humanos, né? Au Os passé, recursos j'ai que a gente appliqué les tinha, méthodes, inteligência, les recursos ressources financeiros, humaines, recursos, né, de toda les forma, ressources e a gente pensava que financières, fazer a obra do l'intelligence. Senhor era isso, e a gente não dava On a pensé qu'on importância a de faisait fato l'œuvre du à Seigneur. palavra profética, ao falar profético. Et on ne donnait pas E isso, a l'importance à la parole consequência prophétique. dessa nossa obra por Et comme ça, recursos, la né, que a gente conséquence de aplica, cette foi apenas œuvre pour cansaço, ressources né? Nós nos cansávamos, était quelle nós nos fatigue. decepcionávamos com as C'était coisas, a gente fatigant. fazia Nous e étions très parecia que estava dando déceptionnés. certo, parecia que a gente estava tendo algum Il sucesso, semblait que de repente a tout, gente voltava a il y estacar zero, avait, né? Então era il muito semblait que vapor, muito c'était cansaço parfait, e de mais fato não toujours gerava nous vida, étions né? fatigués E et on n'a totalmente o généré oposto rien da de vie. experiência que nós estamos Et vivendo aujourd'hui, hoje por meio da palavra nous profética de vécons les obediência ao falar contraires de profético. la situation. Parce Então que nous tem sommes dans condição une de situation estéril, d'obéissance né, à la de parole canseira, de prophétique. morte, de sensação Et au lieu d'une de vie stérile, incapacidade, de que tudo que eu faço, todo método que d'incapacité, eu aplico não dá certo. Hoje, por meio da simplicidade de seguir o falar aujourd'hui, profético, par la né, e simplicité de praticar as suivre les ferramentas que o Senhor paroles tem dado para prophétiques et nós, pratiquer les outils você vê de que le Seigneur nous a repente a donnés, gente tem a experiência, né, de o Senhor nous realmente pouvons fazer voir grandes coisas, aqueles milagres todos. E que finalmente le agora essa Seigneur il a la nova experiência, miséricorde de né, faire des de miracles. realmente também relatar Et ça, c'est os l'expérience que milagres que o nous Senhor vécons en Altamira. pode fazer, está fazendo, né? Então, de fato, só o Senhor Alors, ça, c'est pode fazer les isso por choses meio que le dessa Seigneur est en train de obediência faire. que nós agora estamos Il vendo peut Deus faire à realmente cause de cette executando as obéissance. suas obras, né, por meio do seu falar. Nous sommes en train E graças ao d'exécuter Senhor, son né, que œuvre a nossa condição tem mudado, né? E só à rapidamente travers de compartilhar son que parler dentro desse et contexto de grâce au Seigneur. alegria, de seguir o falar profético, né? E a igreja toda está envolvida nesse falar profético.
Tem uma irmã que outro dia me Alors, dans chamou, cette hoje nós ambiance temos de suivre mudado la para ficar parole um hoje, é porque prophétique, antigamente, João Pedro, nós éramos aqueles que, o falador de palavra, né? A gente gastava ali 1 hora, 1 hora e avant, meia nous falando étions a que palavra des e os bavards. irmãos On en ficavam parlait cansados, beaucoup. né? Hoje a gente coloca Les frères étaient a versão fatigués, refinada no centro mais da reunião, aujourd'hui, os irmãos estão le funcionando, Seigneur lui são a mis la alegres. immersion A gente, o raffinée máximo que fala é dans le rápido, centre de assim, la uma réunion. complementação, um reforço e deixa a reunião na mão dos irmãos e deixa a palavra Amém. Alors, comme profética no ça, nous centro, né? laissons Amém. Com simplicidade. E aí, nesse la contexto parole todo, o Senhor prophétique faire levantou l'œuvre. entre nós, né? Et Aí dans essa ce situação também contexte, se le deu assim, né? Seigneur De lui repente a levantou simplesmente amené au nesse ambiente Saint-Mont, um irmão que serve dans conosco, cette o irmão ambiance, Crenilson, un se frère qui le sert posicionou para avec nous, ser um le frère comportor. Crenius, É um grande il milagre s'est do Senhor. Aí, de positionné pour repente, être un Amém. largou o comporteur. emprego dele. Ça, c'est un grand O miracle irmão du tinha Seigneur. uma Il a profissão laissé muito son nobre de emploi, armador, né, na construção civil. il Ele, inclusive, était participou da construção de Belo Monte, une né? profession Grande profissional armador, né? d'armadeur dans la Artes e com construction estruturas civile. complexas. Il a E laissé de tout pour être repente, un comporteur. bom, você comportou, aí nós nos alegramos Alors, tanto, il a tanto, dit, je e vais être nós un comporteur. apoiamos de todas as formas o irmão. A Nous igreja avons foi soutenu renovada com beaucoup essa les consagração frères. dele, mandamos L'église vários était DVDs, ficou renouvelée. feliz, ele Nous voltou avons e a envoyé au gente, Pâques. de repente o Senhor, L'église était contente de abençoando retourner. os irmãos, falamos com o irmão Lena, com o irmão Zé Filho, de repente apareceram mais 3 comportores. E agora nós temos uma casa de Alors, et comportor après, com uma encore equipe plus fixa aqui 3 para a região comporteurs. de Aujourd'hui, nous avons une Igrejinha, maison de Altamira. comporteurs. E a gente viu assim que Deus fez. Como que a gente poderia imaginar Et que comme de ça, nous repente avons vu teríamos que uma Dieu casa de a fait. comportor com irmãos fixos, irmãos com resultados muito bons, só sempre abençoando e Et Amém. batendo comme ça, metas, le irmãos Seigneur alegres, né? Então, de repente, nous a bénis beaucoup. essa sensação mesmo, né? Não é mais um método, graças ao Alors, Senhor. Não é mais um Amém. et recurso, c'est ça la Amém. sensation que je mas résume. C'est que pas une méthode. simplesmente, né? A Sara tentando C'est aplicar simplement um recurso próprio, carnal, mas graças ao Senhor, dans Deus notre époque-là, deixando c'était comme Sarah qui fluir da était en vida, train né? de Amém. No retorno mettre son profético, ressource aleluia. humaine. Mais aujourd'hui, nous vivons la E eu fluide, realmente, essa questão da esterilidade, la vie. eu fiquei Vraiment, cette bastante question de impressionado na l'estérilité, conferência em Castanhal, porque j'étais para mim, trop irmão, foi, impressionné. acho que acredito que a maior Parce que là, revelação frère, do livro de je crois Gênesis que la está nessa questão da plus grande révélation du livre esterilidade, de Genèse, porque c'est o la Senhor deu question uma de la ordem, como o stérilité. irmão Pedro leu aí esse Parce que versículo le de Seigneur lui a donné Gênesis capítulo 1, o un Senhor deu ordre uma pour ordem. l'homme. Primeiro o Senhor abençoou o homem e depois deu uma ordem: sede, D'abord, le Seigneur bénit l'homme, et multiplicai-vos puis le e Seigneur enchei a dit, terra. Então é uma ordem do Senhor. multipliez et remplis la Mas o terre. inimigo, irmão, Alors, nós c'est un sabemos que ordre. ele veio por trás, né? Mais E o que ele l'ennemi, fez? Ele injetou ali o il veneno da vient. esterilidade Alors, mesmo. qu'est-ce qu'il a fait? Sim. Il a O homem agora injecté não pode le mais poison produzir de la frutos. Por quê? Porque o stérilité. veneno da morte entrou L'homme ne no peut homem. pas produire Ó, se o parce que Senhor não le está dando frutos, poisson de la mort o entré dans inimigo l'homme. está fazendo o quê? Mais le Seigneur, Uhum. le Ele quer Seigneur dit, fazer coisas, mas não multipliez. mata. Et l'ennemi Tem a como fait você produzir. l'opposé. Então, assim, por isso que, né, Et nessa comme ça, conferência, on ne peut realmente eu pas voltei produire. compartilhando isso dentro do carro com minha família, C'est pour ça que porque foi, j'ai retourné dans cette para mim, foi uma conférence. das J'ai revelações, assim, que o Senhor deu partagé para nós avec la enquanto famille. igreja, uma das maiores C'est ça que j'ai revelações, gagné dans les porque conférences. nós precisamos agora Une des grandes se révélations que j'ai alegrar gagnées nisso. dans le livre de Genèse Por qui quê? ont besoin de Porque em Cristo, multiplier. irmão, nós podemos Nous frutificar. devons être Olha contents. só, o irmão Pedro falou, Parce né? qu'en Christ, 4.000 nous anos, pouvons a multiplier. humanidade passou C'est fait, Pedro dit, sem 4000 ans, poder produzir nada, l'humanité l'a passé sem sans frutificar. E produire somente rien, quando Cristo veio, né, irmão? sans Pedro multiplier. ressuscitou, gerou a Juste quand igreja, irmãos. Christ est Agora venu, sim, agora no qu'il a novo généré homem, nós l'Église, podemos maintenant, oui, frutificar. Amém. le Tanto que nouvel assim, homme, os on irmãos, peut como o irmão Pedro falou, multiplier. todos os irmãos estão alegres, porque nós podemos C'est pour ça que frutificar. tous les frères sont Amém. contents Nós aujourd'hui. podemos agora Parce que gerar nous pouvons frutos do multiplier, Senhor. nous avons retourné à la Amém. vie. Quando a gente Nous vai pouvons donner des atrás do fruits au evangelho, Seigneur. vai atrás de missionário, até as pessoas ficam alegres. Uhum. Por quê? Mais Porque a même les igreja gens de la vai rue ficar qui ont nessa contact, elles sont perspectiva. contentes. Amém. E uma Amém. coisa Parce que que eu achei maintenant, nous avons le interessante pouvoir de versículo, multiplier. irmãos, aqui em Mateus capítulo 13, o versículo 19 fala assim, ó, a Je todos vais os que lire ouvem a palavra do Matthieu evangelho e 13, não a compreendem, vem o maligno verset e as 19 dit, arrebata o que eles foi semeado no coração. Então, irmãos,
essa palavra que nós temos ouvido, a gente precisa compreender. Amém. E o que Alors, si nous n'écoute pas la parole, vient l'ennemi Amém. praticar essa e enlève la semente, parole qui est dans notre cœur. porque senão, irmãos, o inimigo ele vem e vai arrebatar essa palavra do nosso coração. E o nosso coração vai ficar infrutífero. Si nous ne Isso é prenons muito pas tenso. cette parole, l'ennemi vient comme un oiseau et Realmente, prenne para cette mim, irmãos, parole. essa revelação assim, do livro de Gênesis foi uma das Vraiment, maiores frère, pour moi, para nós. Amém. la révélation des livres de Genèse, c'est une des plus grandes Agora, révélations pouco qu'on a eues. tempo. Eu vou falar Maintenant, nous sobre n'avons a pas mensagem beaucoup de temps. 30, a Je vais questão de parler Ló, né? rapidement de Toda la a message história de 30, Ló, para mim, la viu, question André? de Lot. Porque você agora tem Toute prioridade, você vai ser l'histoire o de primeiro a Lot, comentar, tá? Então, então a história de Ló, para mim, la eu acho que histoire de Lot, não pour moi, foi bem aproveitada como c'était pas exemplo. Eu bien acho que nós profité precisamos comme aproveitar exemple. melhor essa vida, essa Nous história besoin de Ló, de né? Então, Ló, profiter ele, mieux em l'histoire de Lot. lugar de permanecer do lado de Alors, Abraão, Lot, permanecer do à la lado place de quem de Deus estava abençoando e onde de estava, rester à né, a côté palavra de d'Abraham, Deus, porque de ceux Deus que Dieu a falava com béni, Abraão em toda a geração, parce que né, Dieu l'a desde parlé avec Abraham. Abraão, olha só Abraão Dans toute tinha la uma conversação génération, com Deus, juste só Abraão Abraham, andava com Deus, il a tinha parlé comunhão avec com Dieu. Deus. Il E pouvait parler, estar do avoir une lado de alguém conversation que avec está em Dieu. comunhão com Deus é um grande Et si privilégio, tu es à né? É uma côté grande de quelqu'un bênção. qui E est eu à trocar côté essa de Dieu, c'est bênção une para grande tomar um bénédiction. caminho próprio, Et irmãos, isso é changer cette terrivelmente bénédiction inepto, pour avoir terrivelmente, desculpa son usar, propre chemin, idiota, né? c'est un Isso choix é idiot. terrível. C'est Então, só que tem uma c'est pas coisa un que o bon homem choix, natural tem, né? Todo homem sage. natural, ele quer se sair Mais bem c'est na une chose que vida. l'homme E tem naturel o seu a. projeto pessoal, Ça fait ele partie quer, de la né, ser structure alguém naturelle de que l'homme. se Il veut avoir ser son propre alguém que tenha indépendance, muitos bens e il veut ainda mais s'enrichir, ele tenha il veut poder, avoir ele plus de tenha biens. posição social, ele tem um status, né, onde todos respeitam, todos, né, olha com honra, etc, etc. Quer dizer, isso é uma coisa inerente ao homem natural. E Ló, em vez de, como leu Alors, agora Paulo, là, né, em vez de entender, né, o coração de Deus, il e a, au lieu de ele não comprendre le entendia, tinha cœur um de coração Dieu, endurecido il e n'a pas acabou, né, compris. tendo que se afastar Et da alors, il a presença de fini Abraão pour e éloigner escolheu de um la caminho, présence uma d'Abraham. vida fácil. Il Então eu choisit un sempre chemin falo para os plus nossos facile. adolescentes, quando chega Alors, o momento de j'ai dit aux 17 adolescents, anos, é um momento crucial. quand il E arrive é au nesse moment de momento 17 que ans, você começa c'est a un se moment vislumbrar crucial das coisas parce possíveis qu'il dessa vida, il né? commence à Você vê o vislumbrer poder do les dinheiro, choses você de vê la o vie, poder, le né, pouvoir de l'argent. de Il tantas outras devient coisas, de fama, indépendant et comme ainda ça, mais hoje nessa geração de adolescentes, il né? veut un futur. Hein. Todos eles querem ser influencers, né? Os influenciadores que Alors, de tous um les dia para o outro adolescents, ganham milhões e aujourd'hui, ils milhões, vont quer être dizer, un todos eles influenceur. sonham a isso, quer dizer, Ça então é um veut dire momento gagner un perigoso, million sabe? Uma coisa mais d'un or segura à que nós l'autre. temos na Ça, c'est mão un é moment estar do dangereux. lado de quem está trazendo a La chose bênção le para plus nós, sûre que nous né? pouvons Estar do avoir, lado c'est do être à falar côté de de ceux Deus. qui Então, marchent não avec Dieu, saia de Abraão, à ceux qui fique do lado de parlent Abraão, avec né? Dieu. Mas Alors, c'est infelizmente Abraham. Ló se Ne sortez afastou pas de la e foi présence armando d'Abraham. suas tendas, né? E Malheureusement, preferiu Lot, il aquela s'est planície éloigné, do il a Jordão, crié, Campina do Jordão, il aquela a coisa monté maravilhosa, sa certo? tente Onde ele dans alimenta o seu gado, o un seu rebanho, Jordan, né? Só que pouco et a comme pouco ça, ele il a foi eu se son propre zone de mudando até confort. Mais morar petit à dentro de petit, Sodoma, e Deus já il est avisou no arrivé à começo que Sodome. Sodoma era um lugar de Et Dieu homens a maus dit au e début era uma cidade que Sodome, c'était extremamente un endroit des hommes pecaminosa. mauvais, Então, une ville quando apareceram extrêmement aqueles três homens, o Senhor, né, péchereuse. dois anjos, Alors, os quand les dois trois anjos, o hommes Senhor les anunciou perrus, a Abraão, né, que alors iria destruir Sodoma e Gomorra, porque le Seigneur a fait une os annonce à seus Abraham pecados já chegaram a um nível intolerável, que, né? Então, os dois que anjos desceram son até péché, Ló para tirar, com il a a dit missão de que tirar Ló, né? Sodome, il allait Tudo avoir isso une por destruction. causa de Abraão, né? Et Abraham il E avait então une eles foram mission tirar Ló e de restaurer e à logo Lot. que chegaram ali, sabe uma coisa interessante que a gente não percebia antes.
Ló estava Em sentado à porta da cidade. une chose Quem qu'on se n'a pas assenta à remarqué, que porta c'est da Lot, cidade il était à la são os porte de la ville. anciãos da cidade, Qui são s'assoit à os la porte d'une ville, magistrados da c'est un cidade, ancien, são os que sont les podem plus julgar importants, os casos, sabe? sont ceux Que qui ficam peuvent sentados na juger cidade. E Ló les já personnes. conseguiu uma Alors ascensão Lot, il est arrivé à une social, position uma ascensão política, de né? E juger, ele já cette tinha feito, ascension ele já politique, podia ser juiz sociale et das importante. causas, sabe? Il Isso é uma pouvait coisa être déjà impressionante. Quer un dizer, juge. Jó, além, Ça, Jó c'était não, perdão, impressionnant. o Ló, né? Ló, Ló. Lot, além de ter se enriquecido graças a Lot, Abraão, il a ele enrichi chegou naquela cidade, claro, como homem grâce à rico, Abraham. mas Et ele foi alors, il est conquistando arrivé dans também, cette né, ville-là comme un homme a riche. subir Mais no c'était pas status suffi pour social, lui. Il a status commencé também, à né, avoir político, un né? désir Ele começou a de ser alguém importante e a sua mulher, status. sua mulher também se acostumou àquela vida de conforto, uma vida de primeira dama, uma vida Et né, sa muito femme, elle respeitada, a, né? E as pessoas, peut-être que mesmo sa femme, elle convivendo com a tantos habitué pecados, avec la mas vie de gosta daquela confort, vida, avec la gosta de ser femme, respeitado. Qual même s'il y homem que avait des não gosta péchés, de ser, né, respeitado, mais honrado, né, l'ego, tal. Então, elle infelizmente, eles était viviam trop essa vida. respectée, Então, l'ego e no fim, de sabe, Lot et de sa femme. a mulher, deixa eu antecipar um pouco, a mulher de Et, Ló, et à sa né, femme, se olhou para trás, quer dizer, la femme não de queria Lot, deixar aquela elle a vida e regardé se tornou uma estátua de à sal. l'arrière. Quer dizer, o Ça veut dire sal qu'elle ne se voulait tornou pas laisser insípido. sa vie, cette Ela, vie. né, gostando Alors, elle tanto est daquela vida do devenue mundo une e statue de acabou sel. ficando sem Ça sabor. veut dire Não, qu'elle não deixou de elle aimait fazer, beaucoup les vamos usar a choses du palavra de monde, hoje, deixou de qu'elle acompanhar a elle, palavra profética, deixou elle de est fazer restée sans imersão, savoir. deixou de Dans les fazer paroles crise de d'aujourd'hui, guerra, elle a deixou de laissé la reunir, parole deixou de usar prophétique, as les ferramentas, deixou de pregar émissions, evangelho, quer dizer, elle a ficou laissé tous sem les sal, outils sem que le Seigneur nous sabor, a donnés, né? Então, sem et sabor, comme ça, elle est não faz devenue nenhum sans sentido, sel. é para ser jogado fora, né? Elle n'a pas de Então, savon. sabe, então, infelizmente, eu também quero fazer um alerta, né? E eu acho que ela influenciou também muito Ló. Então, queridas Alors, je irmãs, pense qu'elle a sabe, influencé beaucoup não alors. façam isso. Vocês têm que ajudar seus maridos a chegarem perto da palavra, Alors, perto frère, de Abraão, si né? vous voulez Perto aider da bênção do Senhor. vos Não maris, seja ça c'est une aquela parole pour que les femmes, segura o marido, porque ela não, ne né? Ela soyez queria pas ainda ficar lá, celle sabe? qui, Então, e o próprio Ló também demorou para sair, qui né? arrête les Então, maris. até que os dois Les anjos tiveram lois que aussi, arrastar il a todos, pris né? longtemps pour sortir. Ló, mulher e as duas filhas para irem lá. Daí, Alors, là, os dois anjos il a dû falaram para ir para a montanha. pris Deus falou, sa deux não vai filles dar tempo não. Quer dizer, et em le vez de Seigneur a acatar a dit palavra dos anjos, sempre tem uma opinião pour diferente, porque aller já não dans se la montagne, acostumava a il n'est pas obedecer a regardé à palavra, l'arrière. entendeu? Então, tudo isso são sintomas. Aí foi para uma cidade pequena chamada Zoar, e depois da destruição Sodoma e Gomorra, a destruição foi horrível, sabe? Mudou totalmente o cenário da região, porque era pedra e enxofre, fogo e enxofre. E enxofre faz a terra ficar estéril, não produz mais planta, não produz mais vegetais, né? Então, Alors, quand Dieu a détruit e Sodome et Gomorrhe, elle os était un feu povoados que ainda avec restaram, feu et un a chauffe. gente dos Et avec un povoados chauffe, ficou com raiva la de Ló, terre ne peut pas achando que produire Ló rien. foi o culpado, né, Et comme ça, dessa destruição les horrível, peuples porque todos à viviam em côté, função, ils né, ont de Sodoma commencé e à Gomorra. couper à Então, Lot Ló teve até de parce sair qu'ils de pensaient que Zoar c'était e foi parar la numa faute de caverna Lot. e aconteceu, né, a relação incestuosa e gerando dois filhos que são, Et né, comme pais de ça, dois Lot est arrivé dans povos, une cave, il commençait à dos faire, il a amonitas fait e une dos relation moabitas. E incestueuse tudo avec ses isso, filles. sabe, para mostrar, Et comme sabe, ça, générer des quando Moabites você se et afasta Ammonites. de Abraão, Ça, afasta c'est da pour palavra de montrer que Deus, quand não vous afasta de você afasta s'éloignez de uma vez, d'Abraham, de la você se parole afasta de Dieu, pouco a pouco. vous O n'allez pas distanciamento éloigner ocorre tout de pouco a suite. pouco, C'est sabe? petit à Então, petit. tomem cuidado com Des isso, irmãos. Não éloignements, elle va caiam arriver nessa, petit sabe? à petit. O final da sua Alors, vida será frère, ne uma tombez pas ruína. dans cette Mas piège. Deus quis Si- preservar ainda a dans les fins, descendência, né, de Ló dans la por fin, causa, ça tudo va por être une causa da Ruth. destruction, Ruth, muito tempo depois, un chaos. resgatou Alors, essa toute la grande situation, falha de Ló. Ela agiu c'était exatamente ao racheté par contrário, Ruth. né? Ela disse para Noemi, Ruth était un não me ammonite. instas para que te deixes, Elle né? a fait tout, Onde quer que você totalement for, le eu contraire. vou,
eu vou Elle a dit à fortalecer. Noémie, Onde você repousar, où, eu où vou tu repor. vas, je vais aller. Onde você for, Ça, eu vou c'est le atrás. cœur Não, de Ruth. não me mande embora, não. Eu quero me agarrar a você. O teu povo é meu povo. Ela era moabita, a moabita. Alors, elle Foi était disse une para Moabite, Noemi era de povo de la Israel, descendance né? de Lot. O teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus, sabe? Sim. Então, eu acho que Ton a peuple est intercessão ton que Abraão peuple, fez ton a Dieu Ló, est mon Dieu. graças, Alors, justamente por l'intercession causa d'Abraham da qu'il a fait à Lot, multidão, porque por causa c'était grâce dessa à Ruth. lealdade e fidelidade À de cause de Ruth, cette né, não só resgatou léauté et essa fidélité de desonra, Ruth, né, non a seulement honra de racheté Ló, né, e agora le ainda honneur, se tornou avó, né, casando-se elle com est Boaz, devenue que aussi seria pai de Jessé, la e, grand-mère e de avó, David, le ela roi seria David. avó de Davi, rei Davi. E o Senhor Jesus veio Alors, da elle a descendência do rei racheté la Davi. descendance Portanto, d'Abraham. queridos irmãos, com essa história, eu quero dizer a vocês, vamos ouvir bem como advertência. Nunca vamos nos Alors, frère, afastar avec cette histoire, nous de devons Abraão, da bênção, écouter, né, do falar profético, né, da presença de Deus. E a maior parce que segurança nous para ne devons você, pas jamais adolescente que está éloigner de la com parole 17 anos de prophétique. La idade, plus com tudo pela sécurité frente, um pour vous, futuro adolescents, incerto, qui a 17 você ans, está inseguro, a qui n'a maior pas, il a segurança un é futur qui c'est estar pas perto da sûr, presença do la Senhor, plus grande andar perto, né, de sécurité, Abraão, andar c'est perto être do proche falar de de la Deus. présence du Isso Seigneur. nunca vai dar C'était errado, né? marcher Todas as outras coisas podem dar errado, mas dans se la você está présence na de Dieu. presença de Deus, perto de Abraão, o Senhor vai te Si vous guiar, o êtes dans Senhor la vai te présence de Dieu, proteger à e o côté Senhor vai te d'Abraham, le abençoar. Seigneur va te Tudo que guider. você Il va te fizer, o bénir, Senhor il vai va te bénir, liberar nas et suas tout que mãos, vous faites, né? Ouçam essa le palavra Seigneur de va prospérer advertência. dans sa main. Agora é com você, Écoutez cette André, parole fale um de pouquinho. Bom, avertissement. Pedro, eu Alors, André, parlez un peu. olhando a história de Ló, eu acho que ele Frère teve Pedro, várias chances, j'étais en train de voir uma la delas chance parole de foi Lot. ao se separar de Abraão Je pense qu'il avait eu plusieurs de chances. a La Campina, première, ao c'était leste quand dele e se separando. il Poderia ter, a nesse choisi momento, la entendido Campine. que a bênção que Dans Deus ce dava moment-là, era il para pouvait ele, avoir né? Ele teria essa oportunidade. un choix. Depois, na sequência, teve aquela batalha dos Et 4 reis puis, contra dans la 5. séquence, il y avait une bataille de 4 rois contre 5. Il a mené Lot en captivité et Abraham racheté à Lot. Dans ce moment-là, il pouvait retourner. E ainda tinha aquela ambição de conquistar alguma coisa, de ser Mais alguma coisa. il y avait une ambition Foi armando suas tendas em Sodoma, para Sodoma, onde aparentemente, né, irmão Pedro, ele conseguiu o que ele queria. de avoir une position. Et comme ça, il est petit à petit, il a réalisé son rêve. Alors, il est arrivé en Sodome. Quer dizer que ele deveria provavelmente dar sua opinião, né? E essa entrada da cidade também tem aquele exemplo de Absalão, né, irmão Pedro? Quando ele tomou o reino de Davi, ele ficava ali na entrada da cidade, né? Atendendo as pessoas e tal. Bom, voltando ao assunto. E, de novo, quando os anjos chegaram para livrá-lo, alors encore, quand les anges arrivaient pour talvez se eles fossem para délivrer à Lot, c'était une autre chance, né? Ele já não tinha mais une autre nada, opportunité mas ele insistiu em pour Lot retourner à la présence d'Abraham. Mais Lot, il insistait pour rester loin d'Abraham. Il n'avait pas cette sensibilité. C'est ça que le fait Pedro est en train de dire pour nous. C'est très important. Como se fosse só uma história de alguém que se separou de Abraão. Nous ne pouvons pas Permanecer perto do falar de Deus, perto daquilo que é a presença de Deus, né? Amém. E, irmão Pedro, que final, né? Cometeu incesto. Alors, frère Pedro, si on voit la histoire de Lot, c'était triste. Irmão Pedro mostrou que Comme ça, il a fait une relation incestueuse avec ses filles. depois de ter falado eternamente, ou seja, não tinha. E agora o irmão Pedro ainda falando. Alors, la fin, c'était pas Não vou sair. Não une fin. força para sair de perto Mais do Senhor. Ruth, Deus é elle a meu fait le Deus, o povo é contraire. meu povo. Só Elle a bate dit à você Noémie, comigo. oui, non, je Então, olha a vais diferença, rester avec toi, Noémie. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Où tu vas, je vais Não aller. é só uma história. Ça, ça doit être notre cœur. Nous devons profiter de ce moment. Vamos lá.
Uau. Só queria compartilhar realmente esse ponto aí que Donner les paroles você de finales, Ló, né, frère e Bruno. Abraão. Je me redis Aqui em concernant Gênesis Ló, capítulo Abraham, 13, versículo 10, quando fala assim, en levantou Genèse Ló 13, os verset olhos e 10, viu toda a campina do Jordão. dit que E eu lembrei Ló a mesma passagem, mais ou menos, que quando o homem il caiu, a regardé toutes les aqui em Gênesis campines capítulo de, 3, versículo 6 fala assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. alors E aí, quand Ló il a se vu juntar tous esse les versículo, tem como espaces entender outra jolis, parte ça me dizendo souvient que o de Senhor l'histoire realmente, de quand la femme a nós regardé nos l'arbre separamos de de la Abraão, connaissance. da bênção. Nós só conseguimos ver a árvore da Elle a fait un conhecimento como mal. mauvais choix. A gente só consegue ver as coisas Alors, boas. A c'est la gente même não chose. consegue Quand olhar nous a árvore sommes da dans vida. l'arbre de connaissance de Ló, ele se bien et separou de de mal, Abraão, ele não conseguiu ver a nous árvore da vida. n'arrivons Ele pas perdeu a presença de Abraão, à ele perdeu a concentrer bênção. sur Então ele l'arbre viu de la o que vie. era bom, só o que era bom. Ele não viu Nous a vida. pouvons voir juste Então, que c'est realmente é bien uma pour nous. advertência para nós, né? Como o irmão Pedro está nos alertando, é uma advertência, irmão. Não vamos nos Alors, apartar ça da c'est un bênção de Abraão. avertissement Vamos pour nous. continuar seguindo com quem está de perto, acompanhando a Nous gente, devons ouvindo, suivre acompanhando falar la parole profético. É isso, prophétique irmãos, que não vai et nos la levar para parole a vida. prophétique. Porque Amém. senão eu vou C'est ficar ça só qui va nous olhando para o amener à la conhecimento do bem vie. e do mal. E aí, irmãos, o Nous ne destino devons pode pas que ser regarder l'arbre de igual connaissance du bien et du mal. ao que o Et Senhor comme realmente ça, nos livre les de cair destins, em c'est Sodoma e Gomorra. Sodome et Vamos Gomorra. cair dentro do reino dos céus. Vamos cair dentro do Amém. reino de Deus. É para lá que o Amém. Senhor quer Nous nos devons levar, tomber, para c'est Amém. dans servir o les Senhor. royaumes Amém. du ciel. Amém. Oh, Senhor Louvado Jesus. seja o Senhor, irmão. Que só realmente fiquei bastante Louis soit le impressionado Seigneur. com essa mensagem também. E fiquei muito tocado quando o irmão Pedro J'étais fala très dessa impressionné mensagem avec vinda cette que message eram homens aussi. com corações diferentes, J'étais né? trop touché Um estava aplicado ali parce a que riquezas, status social, e Abraão ele il estava y avait ali deux hommes aplicado dans na deux palavra, situations a différentes. direção que vem de Un Deus, né? qui s'était Isso aí me impressionou appliqué bastante, à né? la Porque direction de existe Dieu, un também uma autre à la chose realidade matérielle. tanto para os jovens Ça quanto para m'a os adultos impressionné também, beaucoup parce que c'est la onde réalité é que que nous está o nosso coração, vivons né? aujourd'hui. E eu Où est fiquei notre bastante cœur? encorajado a aplicar realmente meu coração, no falar profético, seguindo o C'est là qu'il propósito, a o doit segmento avoir semelhante de Abraão, que é notre é o trésor. final, aquele que tem um coração aplicado a riquezas e a status sociais, é um final lastimável, né? É triste, Alors, ceux qui est vergonhoso, attaché aux inclusive, né? choses matérielles va E avoir un também o irmão final Pedro mostrou que honteux. depois isso gerou rancores, Alors, isso le frère gerou Pedro a mágoa, montré né? que E realmente tout eu ça não quero générait isso para des mim, irmão Pedro. rancœurs. Eu desejo realmente seguir o falar Alors, je ne veux profético pas e ter essa ça. alegria que a gente está Je vais compartilhando, né? suivre Foi muito assim les forte nessa paroles live, prophétiques et essa avoir questão de la estar joie alegre no Senhor, debaixo da bênção do Senhor, desse falar profético. et être Aleluia. content André, você tem algum anúncio, né, avec André? les paroles Temos, irmão prophétiques. Pedro. Olha, André, estamos vous avez un avis? em processo de inscrições da Conferência Teológica Alors, no nous 13 de sommes janeiro. là, Então, ça c'est irmãos e un irmãs avis. estamos Le ouvindo, vamos processus fazer nossas d'inscription de inscrições. la Tivemos conférence, uma pequena extensão do prazo até troupes et capitaines, divulgada Rio em de Janeiro, todas ou as à nossas redes, nossos grupos. janeiro. Então, durante esse final de semana, vamos fazer um trabalho de levar o máximo de Pendant cet week-end, pessoas nous possíveis. devons faire un É uma travail conferência de d'amener le trocas de plus capitães, mas possible de fiquem atentos, personnes. são parte integrante C'est une do que está conférence de acontecendo hoje. troupes Não capitaines. perca a chance de fazer essa inscrição, tá bom, irmãos? Vamos fazer Alors, ne perdrez muito pas massa la aqui, irmãos. chance de E perdre outro anúncio, né, irmão Pedro? l'inscription Essa de live l'opportunité teológica d'avoir é cette última opportunité live d'être ao dans la redor conférence. de Et une autre, 2025. notre Nós nouvelle, vamos c'est ter que algumas ça, c'est la mensagens, vamos dernière compartilhar live mais. Essa de live l'année de e 2025. dia 8 de janeiro essa live Oh, volta a Seigneur ser Jésus. ao vivo. Acho que Et esses são os 8 avisos de hoje. janvier, É cette só, live, só elle isso vient não quer dizer que en nós vamos live tirar férias, encore. tá? Não, Ah, não. Ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir Não, en mas nós vamos vacances. continuar a palavra profética, tá? Domingo ainda Mais vamos ça ne veut pas dire continuar, que tá nous bom? serons en Não vacances. vamos nos Nous relaxar, allons nós temos tanta continuer coisa à para la fazer, parole levantar prophétique. ceapistas, Sim. né? Nós temos que fazer, continuar Nous fazendo n'allons PCI, pas fazendo as igrejas serem férteis, reposer. igrejas produzirem, Nous né, devons vida, faire que les frutos para o églises soient Senhor. fertiles E et não, produisent não, fruits pour le sabe, Seigneur. os irmãos líderes de cada Et região não vão
vamos relaxar, vamos em termos Il de est número frère de líder de inscritos chaque para région né, n'allait conferência e trocas de pas, capitães, porque je chega no dis, final do ano, relâcher, todo mundo começa já, não, vamos deixar para o ano que vem, n'allait não. pas reposer. Não use, né, vamos aproveitar essa extensão, né, de Nous inscrição devons, para nós nous realmente fazermos um número nous de devons inscritos profiter chegar a um et ne número pas bom, se détendre. né, seria um número normal. Não vamos deixar para a última Nous hora, não. devons compléter le Além de nombre pagar dans mais cette caro e também, conférence. né, nós, por causa de acessibilidade a todos para as refeições, nós baixamos Sim. drasticamente Alors, o à custo cause de das la refeições para que todos comprem accessibilité pacotes, né, pour tous les frais, nous avons de refeição. baissé E le você não vai valeur encontrar, de né, la réflexion. preço mais econômico do que isso, não. Justamente fizemos para que todos possam, né, Nous participar das avons fait conferências e ça pour que tous alimentar-se les frères bem, puissent tá bom? Uhum. Então, é participer isso, de la né, conférence. André? Vamos pedir para quem para fazer a oração final. Alors, c'est ça. Olha, On tá va longe, demander qui então, pour né, faire la eu prière quero finale. geralmente é quem está mais longe. Então, mas eu gostei da história de Altamira. Altamira que está fértil, né? Saiu de 0 para 17, né? De jovens, adolescentes, aí está emancipando Alors, toda a j'aimais região. beaucoup l'histoire de Gostei muito dessa. Altamira. On va Né? demander au frère Fazer uma oração Marcelo. pela audiência, por favor, e também pela, Marcelo, fais pelo une estado do prière. irmão Pedro aí nos Estados Unidos Et as pour comunhões l'état que ele de vai frère ter. Pedro aux Amém. États-Unis, Senhor Jesus, des communions qu'il Senhor, va nós avoir. louvamos o Senhor por essa noite, Oh, te Seigneur agradecemos essa Jésus. oportunidade, Amém, Senhor. Senhor. Senhor Jesus, Nous, obrigado, Senhor, cette porque o Senhor mudou a nossa opportunité. condição. O Amém. Senhor Amém. Senhor, está restaurando, Senhor, Ici, nos sim. tirando, Senhor, toda a infertilidade, nos Uhum. introduzindo realmente no Amém. momento de fertilidade. Senhor, Amém. queremos permanecer nessa condição, Senhor. Sim. Realmente com Amém. alegria, vivendo a Amém. vida da igreja com satisfação. Amém. Senhor Jesus, também te rogamos que o Senhor abençoe, Senhor, cada um desses participantes dessa live. Que o Senhor Amém. possa alcançar todos os irmãos, encorajando, ou Amém. fortalecendo, para que realmente haja emancipação, Senhor, de todas as Amém. igrejas, e que Amém. essa alegria, Senhor, possa ser contagiante, alcançando, Senhor, todas as igrejas. Senhor Amém. Jesus, também te Amém. agradecemos pela vida do irmão Pedro, rogamos que o Senhor Amém. continue dando sabedoria, dando Amém. saúde, fortalecendo o Amém. irmão. Abençoa, Senhor, Amém. nesse final de semana, nos Estados Unidos, na Amém. comunhão, que o Senhor Amém. possa dia a dia fortalecer, ó, dia a Amém. dia guardar. Senhor, nós Amém. somos Amém. gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Amém. Amém. Jesus. Aleluia. Amém. 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 Ótimo. Muito Amém. obrigado pela participação. Boa noite para todos. Boa Amém. noite. Bom Boa descanso noite. a todos. Noite. Amém. Fazendo a inscrição, Amém. irmãos. Deus Um ao Senhor. abraço, Isso, vamos abraço. fazer a Tchau, tchau. inscrição.